Olá pessoal, nessa aula nós iremos aprender um pouco mais sobre senhas do Linux, né? Então, entender como que é armazenado no Linux, como que funciona todo o processo das senhas no Linux, como que a gente pode tentar quebrar essas senhas que a gente conseguir, ok? Bom, para essa aula a gente vai utilizar aquele exploit que a gente criou lá para o VSFTP para poder demonstrar como pegar senhas, por exemplo, né? Então, vou executar ele aqui. Beleza. Então aqui a gente está dentro da máquina como root. Aí você deve estar se perguntando, mas e se você já está dentro da máquina como root, para que eu vou querer saber as senhas, né? E aí que tá. Muitas vezes durante o pentest, né, na maioria das vezes, na verdade, do pentest, você consegue entrar no sistema através de um ponto de entrada. Pode ser através da aplicação, pode ser através de um servidor vulnerável, e aí você consegue acesso a uma máquina, por exemplo. Mas essa máquina ainda não é a máquina crítica desse ambiente, né? Então você tem que chegar naquela máquina crítica daquele ambiente, às vezes passar por segmentos de rede, enfim. E aí o que acontece? Uma vez que você está dentro desse primeiro computador, seja ele um Windows ou um Linux, a primeira coisa que você vai tentar fazer é pegar o arquivo de senhas. É tentar pegar senhas e descobrir credenciais válidas dentro desse sistema. Por quê? Porque às vezes um usuário que acessa esse sistema que você acabou de invadir, ele tem privilégios para acessar outras coisas dentro da rede, né? E isso é o mais comum de acontecer, tá? Então, nós vamos ver nas aulas futuras aí, uma vez que você, por exemplo, invade uma aplicação, você tenta pegar essas credenciais da aplicação porque elas podem ser válidas em servidores. E quando você entra em servidores, você pode pegar as credenciais, tentar descobrir credenciais e senhas desse servidor para conseguir acessar outros servidores, outros equipamentos e outras aplicações dentro desse sistema alvo, ok? Então vamos lá. Então, uma vez que a gente está dentro da máquina, tem um arquivo aqui chamado etc. Ele fica dentro de etc. É o arquivo pswd. Esse arquivo, antigamente, ele era o arquivo que armazenava as senhas do Linux, tá? Então, isso num passado bem remoto aí, esse arquivo salvava as senhas diretamente aqui, né? Aí ele já tem um problema já de cara, porque todos os usuários daquele sistema poderia ver o arquivo do pswd, né? E aí o cara poderia tentar acessar e mudar a senha, tentar acessar recursos de outros usuários, ok? Então, em termos de segurança, era muito fraco isso. E aí eles criaram um segundo arquivo, né? Que é o Shadow. Então, por exemplo, o PSWD aqui, ele mostra, você pode acessar ele, geralmente você tem permissão de leitura, qualquer usuário do Linux vai ter permissão de leitura ao PSWD, tá? E aí você consegue já ter uma noção dos usuários da máquina. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já vê que tem vários serviços rodando e alguns usuários, MSF Admin, Tomcat, User, Ricardo, Penelope, enfim, tem esses usuários aqui. E aí, então, eles criaram, né, por meio de segurança, o arquivo chamado Shadow. Esse arquivo Shadow ele só é visualizado pelo root, tá? Então, o root apenas consegue ver esse arquivo. E olha aqui o que ele tem aqui. Ele tem uma parte aqui codificada, encriptada, né, digamos assim. Isso aqui, na verdade, é a senha do usuário, tá? Então, por exemplo, a senha do usuário é esse monte de coisa aqui. Não que a senha física dele é isso, tá? Isso aqui está encriptado. Daí eu já vou explicar um pouco como funciona essa forma de criptografia que está usando aqui. Tá? Isso é muito comum. Em alguns Linux você vai ver de uma forma, em outros você vai ver de outra. Né? O método utilizado para fazer, para encriptar. Então, um exemplo disso, vou pegar minha própria máquina aqui, meu próprio Kali, e dar uma olhada aqui. Então, por exemplo, no Kali meu aqui eu tenho o etc PSWD, certo? E aqui ele tem vários usuários, FTP, Ricardo, aluno, enfim. E aí eu tenho o etc Shadow. E no meu Shadow, olha aqui, ó, já é bem diferente, tá vendo? Esse aqui é o método utilizado aqui para encriptar a minha senha no meu Kali, por exemplo. Já é bem maior do que dessa máquina que a gente explorou. A gente pode ver, isso é na verdade o método que ele utilizou para encriptar, né? Como que funciona isso, né? Existe o Shadow, ele tem um negócio que é um pouco, que é um negócio que em termos de segurança é bem seguro. Por quê? Quando você cria um novo usuário no sistema, por mais que a senha seja a mesma do segundo usuário, por exemplo,
ele vai ter um hash diferente. Quer ver um exemplo disso? Vou pegar aqui e vou adicionar um usuário no meu Kali aqui chamado dsec1. E aí eu vou pôr a senha 10, 20, 30. 10, 20, 30. E beleza. Criei o usuário dsec1, certo? Se eu ir lá no meu shadow, aqui no final ele criou então o usuário dsec1 e gerou esse hash aqui para essa senha, certo? Então, teoricamente, a senha 10, 20, 30 encriptada com o método utilizado aqui vai gerar isso daqui. Agora eu vou criar um segundo usuário chamado dsec2 e eu vou colocar a mesma senha, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Criei o segundo usuário. Olha que interessante. Se a gente vir aqui agora e dar um shadow, verificar o shadow, vou diminuir um pouco aqui para a tela ficar melhor. Então aqui a gente tem o usuário dsec1. Isso aqui é tudo do usuário dsec1. E a parte do hash. Aqui ele está sendo dividido por 2 pontos, tá? Então, por exemplo, aqui é o nome do usuário. Depois aqui tem a primeira divisão, que é os 2 pontos. E aí ele vem até aqui, que equivale ao hash da senha, tá? Então a senha do 10, 20, 30 do usuário dsec1 equivale a isso daqui. A senha 10, 20, 30 do usuário dsec2 equivale a isso aqui. É algo totalmente diferente as duas. Já não é igual a gente viu que o MD5, por exemplo, como você gera um MD5 ou o SHA-512, ele vai gerar uma sequência única para aquele texto. Então, se eu fizer um SHA-512 de 10, 20, 30, ele vai gerar um texto físico. Então, qualquer pessoa que fizer 10, 20, 30 e SHA-512, ele vai gerar aquele mesmo texto, aquela mesmo método cifrado, certo? Nesse caso aqui não, ele gera um diferente. Por quê? Porque ele usa um negócio chamado salt. O salt basicamente é uma adição a mais da segurança. Quando ele gera o usuário, ele gera uma string aleatória e aí ele gera esse método de criptografia através dessa string aleatória. Para a gente identificar isso, nós vemos que ele tem também um cifrão aqui, né, o sinal do dólar aqui. E esse cifrão aqui, basicamente, o que significa? É uma segunda divisão dentro da parte da senha, tá? Então, essa daqui é a parte da senha encriptada que o Linux armazena, tá? Então, aqui dentro, nós vemos que ele tem 3 cifrão. Essa primeira parte do cifrão, que tem uma numeração aqui, indica o método utilizado, o ID do método, certo? Essa segunda parte aqui, até o próximo cifrão, significa o salt utilizado, tá? Então, ele pega o ID e uma string aleatória e esse vai ser o salt, tá? Então isso aqui vai ser algo aleatório. E a partir disso, ele vai gerar toda essa codificação aí. Então por isso que nunca vai ser igual, tá? Então o usuário pode ter 10 usuários com a mesma senha do sistema, ele vai gerar hashes diferentes. E você não vai conseguir descobrir porque você não tem o salt. Agora, se você tiver o salt, você pode fazer da mesma forma que você faz para quebrar, por exemplo, um MD5, para tentar descobrir um MD5, gerar uma lista e aplicar esse mesmo algoritmo para que ele tente mostrar qual que é a senha. E a gente vai ver isso na prática, né? Então, só para a gente entender um pouco melhor. Nesse caso aqui, a gente vê que a divisão aqui, ó, esse aqui é o ID, ele está usando 1. Aqui é a parte do salt e aqui é o resto do método que ele encriptou aqui, do resultado, certo? Se a gente dá um main encrypt no Linux, para a gente ver a função que aplica que encripta as senhas, né? Aqui um pouquinho mais para baixo ele tem uma tabelinha. E aí essa tabelinha é exatamente isso, ó. O formato que ele salva. Ó. O ID, que é aquele número, o salt e depois a senha encriptada. Então, no caso aqui do Linux que a gente está explorando com o VSFTP, viu que ele está aqui no tipo 1, ó. Então, tipo 1, ele está usando MD5, só que MD5 com salt. Se ele estivesse usando 2A, ele estaria usando Bluefish, e no 5 é SHA-256 e no 6 SHA-512.
Então aqui no caso ele está usando o SHA-512 no Linux do Kali aqui, né? Por isso que ele é maior e no outro ele é menor, certo?